Meus amigos, quando os bombeiros ainda lutavam contra as chamas que destruíram parte da Catedral de Notre-Dame em Paris, o mais importante monumento da França, o mais visitado por turistas, o que guardava as relíquias mais preciosas do ponto de vista histórico, um símbolo da França. Quando as chamas ainda consumiam parte desse patrimônio, as pessoas mais ricas da França já se comprometiam e anunciavam publicamente parte dos recursos que agora somam 3 bilhões de reais. Os mais ricos da França se solidarizaram, se compadeceram dessa tragédia e ofereceram publicamente, a fundo perdido, não é um empréstimo, recursos que, repito, agora somam 3 bilhões de reais para as obras de reconstrução. Muito bem, numa comparação grosseira, nós tivemos no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a destruição total. O que sobrou do incêndio do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio, foi uma parcela ínfima de um repertório gigantesco de relíquias que, segundo os especialistas, representavam a alma do Brasil. Tamanha a importância desse acervo, valioso não apenas em nosso país, mas no mundo, com relíquias científicas e culturais que são apreciadas e eram veneradas mundo afora. Até o momento, pouco mais de 150 mil reais foram gentilmente doados e não apenas pelos mais ricos. Há aí pessoas jurídicas e pessoas físicas. A mim me parece que essa comparação, toda comparação é imperfeita, mas nesse caso eu realmente gostaria de sugerir uma reflexão sobre os 3 bilhões de reais até agora anunciados pelas pessoas mais ricas da França para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame e os pouco mais de 150 mil reais doados no Brasil para a reconstrução do Museu Nacional. É interessante como culturalmente a elite brasileira, e elite aí, eu estou tentando usar essa palavra apenas para designar os mais abastados materialmente, dão sucessivas demonstrações de desapreço pelo papel que tem na área do mecenato, na área da destinação de parte de seus recursos, parte de sua fortuna, para alavancar projetos num país onde ainda há tantos desafios para a gente se desenvolver. Por exemplo, na área cultural, havia cruces de artistas, boa parte deles consagrados, para obter patrocínio em seus projetos de teatro, de cinema, exposições, artes plásticas, financiamento de orquestras sinfônicas ou filarmônicas em comunidades de baixa renda, financiamento de cursos no exterior de músicos que foram convidados, artistas, bailarinos, que foram convidados pelo Balé Bolshoi de Moscou, pela Filarmônica de Berlim, para desenvolver suas habilidades artísticas, e não tem o dinheiro da passagem, não tem o dinheiro da hospedagem, e não embarcam porque faltam recursos. Fernanda Montenegro, uma das atrizes, talvez a atriz mais importante do ponto de vista da biografia, da longevidade, do talento, dos prêmios de nosso país, mais de uma vez já declarou a dificuldade dela ter que
ela própria buscar patrocínio, esperando por vezes horas na sala de espera lá de um determinado empresário, tomando muito cafezinho, água, sendo recebida com muita educação, mas saindo sem um centavo de recurso que pela Lei Rouanet poderia ser debitado no imposto de renda. A gente vê nos Estados Unidos a cultura prevalente determina que as pessoas bem-sucedidas que passam pelas universidades americanas, quando amealham fortunas, se sentem eticamente comprometidas em retribuir a formação que receberam, doando recursos para a instituição, para a biblioteca da instituição, para a expansão do campus universitário, para o financiamento de bolsas, para a aquisição de equipamentos no laboratório, enfim. É uma situação muito vexatória para quem consegue ter um bom desempenho na vida e se destaca profissionalmente, repito, amealhando fortunas, não reconhecer o seu papel enquanto cidadão de compartilhar parte do recurso que com muita justiça, esforço, sacrifício recebeu na vida, a instituição que permitiu esse salto. No Brasil é raríssimo, mas muito difícil a gente encontrar pessoas que igualmente se destacam a ponto de serem consideradas ricas. E no Brasil nós temos oficialmente 154 mil milionários. Essas pessoas olharem no retrovisor de suas próprias histórias e perceberem que seria interessante melhorar as condições físicas, materiais da escola ou da universidade que o projetou, que permitiu essa capacidade de se projetar na vida, ajudando de alguma forma. Meus amigos, meus irmãos, o que está em jogo, basicamente, não é propriamente o valor de uma doação, mas a intenção. Para aqueles que acreditam em Deus, e eu acredito, esse gesto, esse exercício do desapego, essa compaixão, essa fraternidade, essa solidariedade, valem muito mais do que propriamente a cifra. Mas, evidentemente, a fortuna e a riqueza constituem uma enorme responsabilidade ou, segundo alguns espiritualistas, uma prova muito difícil de algo que efetivamente não nos pertence. Nos foi confiado por um tempo, posto que estamos de passagem. E a pergunta fundamental é: qual foi o legado que você deixou para a comunidade em que você está inserido? Não apenas para você e para os seus, que compartilham sobrenomes, sangue e DNA, mas de que maneira esses recursos que lhe foram confiados por um tempo deixaram um rastro de luz. Num país como o Brasil, com tanta desigualdade, tantos problemas, tantos desafios, o que não falta é a oportunidade de a gente ajudar algum projeto, alguma instituição, alguma pessoa. Façamos, portanto, a nossa parte, porque o mundo e o Brasil precisam cada vez mais de gestos nessa direção. Até a próxima.